Glória a Deus. Aleluia. Quem já sentiu a presença de Deus aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua agindo, continua operando. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, os dois versículos, 3 versículos. Amém? Amém. E o menino Samuel ministrava diante do Senhor, sob direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. E a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e este respondeu: aqui estou. Ele correu até Eli e disse: aqui estou. O Senhor me chamou? Ele, porém, disse: eu não chamei. Volte e deite. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou. O Senhor me chamou? Meu filho, eu não chamei. Volte e deite. Respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou. O Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a família dele, do começo ao fim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um novo começo é o título dessa mensagem. Qual o título da mensagem? Novo começo. É uma palavra muito conhecida. Eu dou graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram aqui. Esta semana nós tivemos uma semana especial. A semana chamada Casa de Profeta. Essa semana foi especial, culminando com uma vigília. E essa vigília, Deus operou poderosamente. Ele veio. Ouvimos aqui testemunho extraordinário e a palavra da oração foram
mensagens que o Senhor nos deu, e eu creio que ainda está falando em muitos corações. O Senhor é aquele que cura do corpo, da alma. A obra do Senhor é completa. Traz prosperidade, traz saúde e traz uma vida espiritual renovada. Vivemos em dias difíceis, vivemos em dias em que a palavra de Deus ela tem sido muito banalizada. E por conta disso, muitas pessoas não vêm à igreja, porque muitas pessoas, às vezes até dentro da igreja, escandalizam o Evangelho. Mas isso não é novidade hoje. Isso sempre existiu. Sempre. Desde que existe a igreja do Senhor, sempre tentaram ridicularizar a igreja de diversas formas. E o Senhor sempre deu uma resposta a estas pessoas, fosse estas pessoas com pensamentos escusos, querendo dissuadir, dividir a igreja, ou pessoas até de forma, vamos dizer, sem ensino, sem sabedoria, fazendo com que a igreja deixe de ser o que ela é, com palavras, com ações. Mas quem conhece a Deus e quem creu no Senhor Jesus Cristo um dia como seu Senhor e Salvador, sabe quem é Deus e não se deixa levar por ventos de doutrinas e nem por pensamentos que os outros querem passar para a igreja. Nós estamos aqui hoje dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. Falta um bom número de pessoas aqui, a gente sabe, mas todas as coisas estão na presença do Senhor. E se nós estamos aqui, como nesta manhã, eram 7 pessoas, mais uma criança, de colo, 8, que estavam aqui, e Deus fez maravilhas aqui nesta manhã. Quem esteve aqui pôde ver, pôde sentir o poder de Deus operando através da palavra que a pastora Rosa trouxe, através da oração. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. O fato é que a história ela sempre se repete. Nós vemos aqui a história de como se encontrava Israel. Israel se encontrava espiritualmente desgastado. Eles estavam se afastando de Deus. Eles estavam frios, apáticos. E a própria palavra nos diz, que nós vemos aqui, que a palavra do Senhor era rara. Ou seja, há algum tempo Deus não falava de maneira contundente com Israel. Porque o povo de Israel era um povo, foi um povo escolhido, e desde o seu nascedouro, não com Moisés, mas com Abraão, sempre se familiarizou com a voz de Deus. Porque Abraão ouve a voz de Deus. E qual foi a voz que Deus falou com Abraão? Sai. Quem sabe me ajuda, que às vezes eu esqueço. Sai da tua
terra, da sua terra, e vai um lugar conhecido, não, um lugar que eu. tirarei. Quando Deus começa falando com Abraão, ele se torna o pai da fé de Israel e também o nosso pai da fé. Então, Israel se familiariza com a voz de Deus, porque os patriarcas ouvem Deus e respondem à voz dele. Abraão traz de volta os ensinos de Moisés quando escreve o Gênesis, quando Deus falava periodicamente com Adão no cair da tarde, vinha o Senhor e falava com Adão. Abraão traz de volta este momento de Deus falar com uma pessoa, porque esta pessoa tem um propósito para Deus. Mas antes de Deus falar com Abraão e dali sair a nação de Israel, Deus já havia falado com Noé. Faz uma arca. Nunca tinha chovido. Eu vou fazer chover sobre a terra. Eu vou inundar tudo. A terra tem sido muito má. O pecado tem chegado até mim. Deus falou com Noé. Não falou? Falou para ele fazer o quê? Uma arca. Noé ouviu? Ouviu? Obedeceu? Porque ouvir é uma coisa, obedecer é outra. Amém? Amém. Obedeceu. Então ele foi salvo, ele e sua família. E então começa uma nova geração de pessoas que mesmo assim continuam pecando. Quando vem Abraão, que depois é chamado de Abraão, essa história é corriqueira. O fato é que Deus traz os patriarcas Isaac e Jacó, e esses ouvem também a voz de Deus. Depois vem José, que ouve a voz de Deus através de visões, de sonhos. E tantas palavras que Deus começa a dirigir o povo de Israel, a mostrar o povo de Israel através da sua voz. O povo familiarizado com a voz de Deus chega um momento que a voz de Deus é interrompida. No tempo dos juízes existem os salvadores, os juízes que vêm para serem os campeões nos momentos em que Israel precisa. O Espírito Santo age na vida de alguns e eles libertam, mas ele continua falando através de Gideão, do próprio Sansão. Deus tinha uma familiaridade em falar e o povo ouvia, mas era um momento que cada um fazia o que bem queria. O fato é que chega o tempo de Samuel,
Samuel era um tempo complicado, difícil. Por quê? Porque existe um sacerdote chamado Eli, e ele tem 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses 2 filhos são muito pecaminosos e fazem mal. As palavras de Deus, então, se deixa de ouvir, porque a corrupção é tão grande dentro do sacerdócio de Eli, que Deus não pode falar. Como as pessoas ainda hoje não ouvem a voz de Deus e ainda falam, Deus não fala mais como antigamente. É claro, chega aqui na igreja masticando chiclete, quer ouvir Deus falar como? Deus não fala comigo, pastor. Ei, aqui é uma igreja, não vai falar. Deus é Deus maravilhoso, Ele é amor, mas Ele é o meu santo, e chegou aqui é reverência. Tem certas coisas que nós deixamos de falar, ficamos amedrontados em falar, e quando isso acontece, Deus para de falar da maneira como Ele quer, ou fazer o que fazia alguns anos atrás. Tudo porque Deus deixa de falar da maneira contundente, porque um tempo atrás, quando Deus falava, te conserta, a pessoa se consertava na hora, pedia perdão chorando na igreja. Hoje, se houver isso, a pessoa sai daqui e vai para outra igreja, sai zangado, chutando o balde, como diz o outro, chutando o pau da barraca. Pastor é muito duro. Pastor é duro, porque falou a palavra de Deus. Se quer falar com o pastor, pode dizer, ô pastor, tudo bem? Pode dizer, senhor, eu jogava até no chão. Respeito que tinha o homem de Deus, referência fiel de fé na nossa vida. Hoje, a gente trata o pastor de qualquer jeito, nem fala com ele direito, ou maltrata mesmo com palavras. Hoje eu estava aqui na rua, aí passou um rapaz que já foi daqui. Amigo, tudo bem com você? Tudo bem? Você não dá mais aqui? Eu não te vejo mais? Você não veio mais na igreja? Foi que houve? Não, peraí. Eu não quero saber de detalhes, não tenho tempo para isso. Você não chegou na igreja? Você não ficou lá um tempo? Eu disse para você o quê? Fica um tempo, veja se você se adapta, depois você vem, fala comigo. É reconhecido na igreja como membro. Não faça isso sem primeiro você não ter certeza do que você quer. Ele tinha um problema, um vício. Eu falei para ele, isso não é motivo para você não vir à igreja. O vício é com Jesus. Agora prevê teu coração. Não foi isso que eu falei para você? Foi. Você não foi liberto? Ele ficou meio assim. Eu disse para algumas pessoas que tinha sido. Eu sabia que ele não tinha deixado de vir à igreja porque ele tinha voltado ao vício. No momento em que você volta, é fácil, vem aqui à igreja, fala comigo como você veio a primeira vez. Mas eu já soube que você já está noutra igreja. Eu estou noutra igreja, mas faz pouco tempo. Eu não quis perguntar para ele que o tempo que ele foi para essa igreja, o tempo que ele saiu daqui, eu tenho 6 meses já. Vai, né? Ele voltou a fazer o que fazia antes, entendeu? Aí ficou com vergonha.
mas não teve vergonha de abandonar a igreja e ficar dizendo algumas coisas. E foi para outra igreja porque lá deram roupa para ele. É fácil. Vem aqui. Você está bem agora? Agora eu estou. Era só vir aqui. Falar comigo, pastor. Eu estou indo para outra igreja. Você tem liberdade. Mas quando você é ingrato, assim foi minhas palavras. A ingratidão é pior que o câncer, meu amigo. Você pode estar onde for, ela vai te perseguir. É uma doença que vai te comendo por dentro. Ele ficou parado. Eu notei que ele queria dizer: eu afundei de novo no pecado, eu não tive coragem de vir aqui, então foi mais fácil. É assim que eles fazem. E na outra igreja, pelo menos lá, ninguém sabe quem eu era, ninguém sabe o que eu fiz. Mas você não voltou para Jesus aqui? Você não foi reconhecido aqui como membro da igreja? Você não disse, com meu testemunho, não falou de Jesus? Nós abrimos a porta da igreja para você. Eu estou quieto. Agora eu estou falando contigo, agora eu sei, eu vou falar para a igreja hoje, que você está em outra igreja. Não precisa ir vir mais. Eu vou voltar ali e vou falar. Não precisa voltar aqui para falar nada, não. Só queria esse contato com você. Não foi assim que você fez quando chegou? Por que não faz assim também quando vai? E tem muitas pessoas que perderam o temor. Essas pessoas não querem ouvir a Deus. Elas querem estar ouvindo os sentimentos deles. E com isso a palavra de Deus se afasta. Aquilo que eu acho se torna mais forte do que o que Deus fala. E vemos aqui, Deus deixa de falar com Israel. Porque o sacerdócio, o comando espiritual de Israel, está em ruínas. O fato é que Deus desagrada naquele momento. Ele já velho não enxerga direito. E ele diz: não posso chamar a atenção dos meus filhos, que eles vão achar ruim. E ele abandona, ele deixa o sacerdócio que vai passar para os filhos de qualquer maneira. Ele não chama a atenção. Ele não dá uma disciplina aos filhos. E hoje é difícil dar disciplina na igreja. Deu para entender? Não é só aqui, tá? Só qualquer igreja. A gente conversa com muitos pastores. A dificuldade que é conversar com as pessoas de uma maneira clara. As pessoas conversando com o pastor de uma maneira clara. Então, para essas pessoas, Deus não vai falar mais. Essa é a nossa tristeza. E Deus está falando aqui nesta noite de uma maneira muito clara, para não deixar dúvida. Eu quero voltar a falar e tratar com você de uma maneira direta. Você tem uma igreja, você tem um pastor, mas você tem um Espírito que mora dentro dele, o Espírito Santo, e ele vai te incomodar até você começar a tomar uma postura, uma posição. Se não toma uma posição, Deus faz o quê? Coloca outro, chama uma outra pessoa e coloca no lugar. Então Deus prepara algo milagroso, extraordinário, poderoso. Deus prepara um ventre de uma mulher estéril. Vamos falar comigo? Deus prepara um ventre de uma mulher estéril. Uma mulher que chora, uma mulher que ora, uma mulher que é maltratada, uma mulher que é colocada de lado, uma mulher que não tem a sua vida preenchida, que falta ali algo que ela tanto quer e sofre por causa disso. Ela não sabe que
Deus está vendo a oração dela todos os anos. Ela não sabe que Deus está aceitando o sacrifício dela todos os anos. É que não estava no tempo ainda. Eli estava ainda vivo e os filhos deles estavam lá ainda. E ele não podia entrar em cena. Mas no momento em que Deus diz, agora está na hora. Toca no coração de Ana e diz para ela, hoje você vai orar diferente. Esta noite eu quero ouvir a oração da igreja diferente. Esta noite eu quero que você sinta um desejo de orar de uma maneira diferente que você nunca orou. Porque naquele dia, Ana foi para o templo com um propósito. Eu vou orar e neste dia o meu clamor vai ser diferente. Eu vou orar por um filho, sim, como sempre faço, mas eu vou fazer diferente, que eu nunca fiz. Se Deus me der um filho, ele vai ser dele. Eu vou devolvê-lo, eu vou entregar para ele. Ele está dizendo, como hoje, um dia qualquer, como nós estamos aqui, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, não para ficar com parte da minha vida e fazer o que quero, e com outra parte eu venho da igreja só para dizer que sou crente. Não, eu vou entregar minha vida por inteiro. E quando você faz isso, a tua vida muda por inteiro. Então começa a agir com o propósito que ele tem para você e para mim. Aleluia. Quando chegou nesse dia, Deus viu o clamor, viu a necessidade de Israel, e Deus já estava programado que o dia que Ana orasse diferente, ele ia fazer um milagre no seu ventre. E ela chega naquele dia e chora, e só mexe com os lábios, e só mexe com os lábios. O sacerdote ali olha para ela e diz: ei, você está bêbada? Essa hora da manhã, 9 horas da manhã, você já está bêbado? Já bebeu vinho? Não, meu senhor, eu não estou bêbada. Não, em angústia estou eu. Por um filho eu oro. Eu peço para Deus abrir minha madre. É por isso que o meu cérebro está em aflição. Mas não fala para ele o que a menina, a mulher que tinha filhos, porque naquele tempo a mulher não dando filhos, o homem podia ter outra mulher só para ter filhos. E a mulher que tinha filhos, que era a Penina, ela maltrata e faz coisas terríveis para a vida de Ana. E ela então toma uma posição. Sabe de uma coisa? Essa mulher zomba de mim todo dia, porque ela pode ter filho ou não. Então sou tida por Israel como uma amaldiçoada. Meu Deus, eu sou fiel a Ti, eu clamo a Ti, eu venho aqui todos os anos com meu marido Eucana, fazer e entregar o sacrifício, e não acontece nada. Eu não posso ser tratado assim a vida toda. Uma posição, uma atitude, é isso que Deus quer nesta noite da nossa vida. Aleluia. E ela toma atitude, toma posição e busca o Senhor. E quando o sacerdote, que sempre via ela, olhou aquele dia de uma forma diferente, se aproxima dela e pergunta se ela está bêbada. Ela diz: não, não estou. Em aflição eu estou pedindo, eu estou clamando, eu tenho uma necessidade profunda. O sacerdote diz assim para ela: seja feito conforme teu pedido. E vai embora. Ela vai embora e depois de 9 meses nasce Samuel. Samuel significa aquele que é pedido a Deus. Vocês sabem dessa história. Eu só estou dando uma pincelada para mostrar para vocês o que vai acontecer. E Samuel cresce. E ele está lá sendo amamentado.
ela tinha feito um voto: se Deus me der um filho, eu vou devolvê-lo para que sirva ao Senhor para sempre. Ele será Nazireu de Deus. E agora, este menino é entregue, e ele então é criado lá no lugar do santuário, no altar do Senhor, trabalhando ali, fazendo as coisas para Eli. E no dado momento, nos seus 12, 13 anos, ele está dormindo lá no lugar de altar, naquela tenda de tabernáculo, lá em Siló, aonde ficava a arca do Senhor. E ele está ali dormindo, ele está servindo, ele está adorando, ele está fazendo a vontade de Deus. Não tem vontade de voltar para casa, não fala com ele. Quando ela vai embora, ele não, ele sabe que ele tem propósito. Que estão aqui e tem o propósito de Deus. Levanta a sua mão. Deus está falando com você nessa noite. O propósito da tua vida. E às vezes é totalmente diferente daquilo que tu imagina. E a Bíblia diz que a voz do Senhor era rara naqueles dias. E levanta agora aquele jovem e começa então a trabalhar. Dada noite, ele está dormindo e Deus fala com Samuel. Aleluia! Deus ainda fala. Deus ainda fala. Eu me alegro com essa palavra, porque Deus ainda fala e diz assim: olha como era a vida dos filhos de Eli, como eles haviam esquecido de manter a lâmpada do santuário acesa, como eles deixaram de adorar as coisas e ordenar as coisas na casa de Deus, eles abandonaram. A Bíblia diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse em Siló, Deus chama Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus chama Samuel. Aleluia! Aquela lâmpada quase se apagando, o óleo não sendo tocado, porque só podia ser tocado pelo sacerdote ou pelos filhos do sacerdote, mas ali estava um pecado preparado por Deus, que um dia levantaria, alimentaria a botiga de azeite do povo não é pra cá. Aleluia! Deus precisava falar de novo. Quem está ouvindo Deus aqui esta noite? Você acredita em profeta? Quem acredita em profeta? Levanta a mão. Vamos lá. Nessa noite Deus está me usando em profecia para a igreja de Betânia. Mais uma vez. Você crê nisso? Profeta não é aquele que tem o dom de profecia. Profeta é aquele que direciona, traz uma palavra de direção. A pessoa crê ou não crê. Olha, não sai daqui que vai ter um leão ali para te comer. A pessoa não crê, o leão vai comer. É assim que é. Amém? Amém. Deus fala no momento em que a lâmpada está se apagando, está ficando escuro, o sacerdote está cego,
Ele não enxerga mais. Ele não consegue ver direito. Não tem voz ativa com os filhos. Está ficando escuro. Está ficando escuro. Quando fica escuro, ninguém enxerga mais nada. Cada um faz o que quer. Anda como quer. Fala como quer. E não interessa se é uma pessoa que tem uma articulação verbal maravilhosa. Não interessa se sabe todo o vernáculo da língua portuguesa de A a Z. Não importa se canta mil maravilhas e que canta essa pessoa é mais lindo que um roxinol. Não importa se alguém é uma pessoa pirandada em algum tipo de trabalho e que as pessoas olham e falam: ninguém faz como ele, ninguém faz como ela. Não importa, o que importa é como está o nosso santuário. Está preparando, Deus fala. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que quando Deus fala, a escuridão desce. O que é escuridão? São as doutrinas, os pensamentos falsos, as ideias errôneas que descem sobre a igreja, que descem sobre o servo de Deus, sobre a serva de Deus, para fazer um sentimento de que o que ele quiser está bom. Glória a Deus! Não importa mais ninguém. Está tudo certo. Ele faz o que quer, ela faz o que quer. É porque a lâmpada está se apagando. O poder de Deus não se manifesta mais como antes. Canta por cantar, prega por pregar, ensina por ensinar. Faz! Vem para a igreja, forçado! Ah, pastor, o que é isso? A lâmpada de Deus está se apagando, mas a palavra de Deus, assim como falou com Samuel, assim como falou com Sansão, assim como falou com Moisés na sarça ardente. Qual foi a palavra de Deus para Moisés na sarça ardente? Moisés, tira as sandálias, a sarça, aquela moita, pegando fogo e não se consome, dentro do fogo, Deus fala com Moisés, apacentando as ovelhas dos seus objetos. Ele ouve Deus falar com ele, Deus ainda fala. Ele falou com Moisés: tira a sandália dos meus pés, porque o lugar dos pés é terra santa. Moisés, eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Que é? Você vai libertar o meu povo do Egito. A igreja da nação, Deus não aceita desculpa. Fala comigo, Deus nunca aceita lá desculpa quando Ele chama. Vai, é melhor. É melhor. E agora Moisés faz e liberta o povo do Egito. Deus fala com Josué, não fala: Moisés, o meu servo é morto. Agora vai tu ser que vai na frente do meu povo. Você vai conduzir esse povo até a terra prometida, que eu não posso. Entrou em parafuso, entrou numa situação de tristeza, ficou em pânico, não sabia o que fazer. Paralisado. Vai, porque eu serei contigo. Aleluia! Medita nesse livro, de dia e de noite, e tu verás como a possibilidade vai chegar na tua vida. Eu vou ser a diferença. Eu vou fazer você ir. Eu vou fazer você fazer com que essa transição, Moisés, Josué, seja de uma maneira poderosa. Em tudo que tu fizeres, em tudo que você for fazer, eu estarei lá. E você sabe o que acontece? Josué se torna um grande capitão, um grande general, aquele comandante que vai e desfrava a Canaã. Aleluia! E como que ele
Deus fala com os profetas, usa os profetas para falarem sobre o que iria. Estava chegando uma grande guerra, uma grande luta. Estava chegando, os babilônicos iriam destruir, iriam levar cativo. E Deus fala com Isaías, Deus fala através de Jeremias, Deus fala através de Ezequiel. O povo não está ouvindo, o povo vem, o exército de Babilônia vem e leva. 1 milhão, depois outra leva mais 1 milhão, entre esses vai Daniel, Abisar, Casarias e Misael, o próprio Ezequiel, juntos. Israel fica desolada, Jerusalém fica desolada, Jerusalém fica sem o templo é reduzido a pó, Jerusalém fica sem muro, Jerusalém fica sem portões, Jerusalém fica uma cidade só com velhos e pessoas doentes, e Jerusalém fica entristecida. 70 anos na pressão e na guerra, está a pressão, eles estão aprisionados pela Babilônia, mas um dia Deus fala com o grande rei Ciro: meu peça, vai lá, ataca a Babilônia, pega aquele povo pela unha, destrói aquele povo. Eu tenho mistério para você, e lá no Ciro começa a Deus, quando fala, move montanha. Deus quando fala, faz o impossível. Deus quando fala, faz o que ninguém imagina. E Deus fala. Eu estava ouvindo outro dia uma mensagem, e a mensagem, o pregador falava assim: os homens de Israel que estavam na presa da Babilônia, agora Deus parece tomar conta da Babilônia. Eles chegam lá: Ciro, grande rei, queremos dizer a ti que queremos falar a ti. Deus tem uma obra a fazer na tua vida. Eu não conheço o Deus de vocês, o pregador falando, mas os homens falaram, os anciãos falaram, mas Deus te conhece. No livro de Isaías 44, 45, você vai ver no final, no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Isaías 45. Ciro, meu ungido, Ciro, eu quero me libertar, eu já trouxe ele vai me levar vocês para voltar para Jerusalém. Deus ainda fala. Como é isso? 200 anos antes de Ciro estar ali, 200 anos antes da avó, da mãe, dos pais daquele que estão falando, 200 anos antes, Deus havia dito, já sabia o nome. Deus te conhece, querida, Deus te conhece, querido.
se levanta. Ele não entendia ainda. Era uma criança crente que passa tantos anos na igreja e não entende a voz de Deus, não compreende como Deus fala, não sabe como é Deus, não sabe como é a voz de Deus. Faz por fazer, faz por osmose, não faz pelo Espírito. Você sabe, você sabe, você sabe. Deus está falando esta noite. Aleluia. Ele vai correndo. Eli, tu me chamou? Não te chamei. Só tu está dormindo. Samuel. Aleluia. Pensa no nome de Samuel e toca pelo teu nome, tá? Eu vou estar falando Samuel e você vai estar ouvindo o teu nome. Samuel, dormindo, criança na fé, ainda sem aquele sentimento real. Criança. De novo levanta. Eli falou comigo. Eli, fala. Eu não falei, não te chamei. Volta para a cama. A terceira vez, Samuel. Levanta. Ele me chamou de novo. Oh, Samuel, não te chamei, mas você está te chamando. Na próxima vez que essa voz for falar contigo, diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo. Agora ele tinha entendimento de que Deus queria falar com ele. Agora ele tinha sapiência de que Deus tinha algo na vida dele. Ele não sabia o que era. Teve a quarta vez Deus falou: Samuel, está ouvindo a tua voz aí? Está ouvindo a tua voz? Está ouvindo o teu nome aí? Deus falando com você? Hoje todo mundo profético, sabia? Porque depois de uma semana na presença de Deus, uma vigília poderosa como ontem, é difícil não ter um culto profético aqui. Quem crê que Deus está falando aqui nessa noite? Vamos glória a Deus! Senhor, fala que o teu servo ouve. Samuel, eu tenho visto como o meu povo tem sofrido, Samuel. Samuel, você vai ficar aí na presença, na minha presença, você vai ficar no lugar, você vai oferecer sacrifício. Esses filhos de Eli estão pecando contra mim. Samuel, a partir do momento correto, você vai ser um sacerdote, você vai ser um profeta, você vai ser um juiz dessa nação. Deus tem algo especial aqui esta noite. Deus fala, Deus chama, Deus escolhe. Vai saber para quê? Para dar um novo começo. Israel precisava restaurar a fé. Israel precisava restaurar a fé. Israel precisava restaurar sacerdócio. Israel precisava revitalizar o povo. Precisava renovação. Israel precisava ser avivado. As cinzas precisavam ser assopradas. Israel estava sendo agora colocado diante do Senhor, e um homem ia responder para Israel. O homem que Deus preparou, o homem que Deus escolheu. Você está aqui esta noite. Deus escolheu você para responder aonde você está e aonde você vai. Deus te escolheu. Deus escolheu você. Você pode
muito infantil, muito menino, nem sei o que eu quero de verdade. Não importa. Deus só queria ver nessa palavra de Samuel ainda uma criança. Deus só queria ver quando Samuel queria mostrar para toda a humanidade o quanto a humildade de uma criança, o quanto a simplicidade de uma criança, o quanto a pureza de uma criança é importante e necessário para o ministério. E como Jesus disse, se uma criança não vai entrar no reino dos céus. Hoje é a obra de Deus, que não está na presença de Deus. Não tem outra coisa. Queria somente cumprir a voz de Deus e ser humilde, ser simples, ser sincero, ser puro. Toda pessoa que não tem simplicidade, toda pessoa que não tem o sentimento de uma criança, não pode. Porque o meu antigo que diz assim: pode até reinar, só não pode reinar com Jesus. Pode até viver na igreja, mas não vai ser uma pessoa usada por Deus, porque não se torna como uma criança. Os discípulos nesse momento estavam perguntando: quem é maior? Quem é melhor? Quem é o mais importante? Quem será aqui o mais importante para ele? E eles, sabendo daquilo, eles só queriam dizer: que você não conversava aí, não é nada, não é nada. Mas ele sabia, ele diz: se você é uma criança, colocou no colo, o vendei, deixa se tornar como uma criança. No livro do meu reino. Os olhos brancos, assim tornou de criança. Um sentimento sincero, uma simplicidade, que é a marca do evangelho: humildade, simplicidade e pureza. Qualquer sentimento diferente da pureza, qualquer sentimento diferente da simplicidade, pertence ao Senhor. Essa noite é uma chamada do Senhor. Ele chama a criança. Ele chama você. Você pode dizer: Senhor, eu sou uma criança. Eu tenho 65 anos de idade. Aqui está de uma criança. Criança, olha a mão para cima. A entrada pela mão. E meu pé, seu não pé, pode estar. Agora a responsabilidade vai estudar. O pai é homem, a criança, a vida não quer ir. Porque eu estou te comando, o meu pé é do pai. Eu não sei se a tua vida espiritualmente está se apagando. Eu não sei se as coisas não estão andando bem na tua vida. As coisas saíram do lugar. Você não sabe o que faz. Você tem até tentado, mas você tem que tentar com algumas coisas. Tem que criar uma sua mente de vida. Tem que tentar ensinar. Tem que tentar ensinar aqui as questões. Tem tentado ser orgulhoso, tem tentado não ter a postura diferente da criança. Esta noite, eu vou chamar o ministério foi um lugar a você, a casa de Deus.
Obrigado, Senhor. Agora, Deus, e falou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da terra que eu vou te mostrar. O Senhor vai te mostrar dessa casa. Você veio. Agora sim, é apenas o começo de uma vida de humildade, de economia e de simplicidade. Que ninguém vem da casa, sabe? Você tem passado alguma coisa e te afasta da simplicidade para o isso. Mas de novo, Deus continua falando. Antes que o ministério se apague, antes de você, o tempo potencial precisa. Deus disse a vida você voltar para a vida, para uma atitude correta, na hora certa, sem medo, e esse não tem vida. Não está vendo? Está falando baixo. Sim, eu estou. Papai, eu vou me revelar. Pode jogar. Pode segurar. É criança segurança. Essa noite, Deus está falando. Ele está esperando a segurança do meu próprio. E Deus falou. Sabe como você trabalha? Sabe como você